Fala galera, tudo bem? Professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Saia Digital, sejam todos bem-vindos e um bom estudo para todos nós novamente. Vamos dar continuidade, estamos numa linha didática seguindo o livro do SAI e vocês vão poder, inclusive em casa, junto com o livro físico, acompanhar essa videoaula. Seria muito importante vocês terem em mãos o livro do SAI para que você possa entender a nossa aula, até porque o professor Roberto se preocupou em utilizar todo o material do SAI, com as imagens do SAI, com atividades do SAI, para que vocês pudessem fazer em casa e ter um melhor proveito, uma qualidade de ensino melhor para vocês. Tudo bem? Hoje o nosso tema é Império Islâmico, né, mundo árabe. Vamos começar com a religião islâmica, né, o islamismo. Império Islâmico, surgimento e expansão. Vamos jogar uma atividade, vamos responder na atividade anterior, que deveria considerar então a afirmação do termo bizantino, essencial, lembrar que bizantino não tem conotação étnica, mas civilizacional, etc, etc. A pergunta era, em que medida o Império Bizantino pode ser considerado herdeiro e continuador do Império Romano? Estabeleça as diferenças entre esses dois impérios, séculos V e VII. Pause um pouco aqui para vocês lerem com calma a pergunta, que vocês vão lembrar aqui da divisão do Império Romano do Ocidente e Oriente. A resposta seria: Império Bizantino surgiu da divisão do Império Romano, que o professor Roberto acabou de comentar, representando a antiga porção oriental, mantendo estrutura política centralizada, burocracia e estrutura jurídica. Além disso, eles falam em latim também, vocês têm que entender isso, então é outra característica também da cultura bizantina. O cristianismo vem também da religião, da parte ocidental e é levada para o lado oriental, quando acontece a divisão do reino, né, em 395, o imperador Teodósio, né, já que o Império Bizantino teve uma vida religiosa bastante agitada ao longo de sua existência. Vamos então tomar a nossa aula de hoje. Rapidamente, vou dar meu pitaco, tudo gira em torno então de uma figura muito importante chamada Maomé. Né? Nasce em 570 na cidade de Meca. Hoje essa cidade está na Arábia Saudita. Assim como esse povo era, inclusive, com um maior número de, uma característica muito predominante de beduínos, que eram povos seminômades, viviam em caravanas. O Maomé também é um comerciante, acredita, sim, que nessas caravanas ele acabou tendo contato com a cultura, com a religião cristã, e ele acabou conhecendo, então, o cristianismo, o monoteísmo, porque até então esses povos beduínos e todo o Oriente Médio, eles, em geral, eram politeístas, né? Inclusive a principal cidade, que daqui a pouquinho nós vamos falar bastante, que é a cidade de Meca, né? Essa cidade que o profeta, então, que Maomé teria nascido, eles também têm comerciantes, né? Os coraixitas, que eram também politeístas. Então, esse é o nosso principal ponto, para vocês entenderem. No nosso texto, fala então que ele nasce em 570, integrante do clã dos coraixitas, como o senhor Roberto acabou de falar, que eram comerciantes. Esses coraixitas eram principalmente comerciantes. Pouco se sabe sobre o início de sua vida, além de que ele foi comerciante. Há relatos que Maomé cuidava de caravanas de sua esposa e foi assim que entrou em contato com tradições de diversos povos, inclusive dos cristãos. Acredita-se, tudo bem, pessoal? Alguns acreditam que parte daí sua aproximação ao monoteísmo e remissão a figuras como Jesus, Maria, no Alcorão. Nós temos essas imagens, para vocês entenderem, o Alcorão é o livro sagrado do islamismo. Segundo a tradição muçulmana, Maomé presenciou uma aparição do anjo Gabriel. Aí mudou tudo. Segundo diz a cultura, o Alcorão, muitas coisas, vou dar mais um pitaco aí para vocês, não está no livro, né? Muitas coisas relacionadas a Jesus Cristo, que eles fazem traços paralelos junto com Maomé. Maomé se apresenta como um profeta, ele não nega a existência de Jesus Cristo, mas ele não coloca Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, e sim também como um profeta, como foi o Maomé. Ele está colocando como uma nova linhagem e que, inclusive, ele vai fazer uma nova transformação no mundo. Era essa a proposta de Maomé. Ele acredita, então, ele teve essa visão, segundo diz o Alcorão. Maomé não deixou nada escrito, mais um ponto também que se compara muito com a vida de Jesus Cristo, né? Os seus seguidores, né, os maometanos, que são responsáveis por colocar em livro, né, para construir o que seria o livro sagrado, o Alcorão, ou somente Corão, os ensinamentos e a história de vida de Maomé.
Segundo diz o Alcorão, esse momento histórico de Maomé, ele recebe então recebe a visita do anjo Gabriel e dizia que ele deveria trazer a boa nova, o monoteísmo, e que Alá seria o Deus único que deveria ser cultuado por todos e deveriam abandonar o panteão dos deuses, né, dentro da cidade de Meca. É claro que houve forte resistência, inclusive isso poderia assustar os comércios da cidade de Meca. Os coraixitas expulsaram Maomé no ano de 622 da cidade de Meca. Essa passagem histórica chama-se Hégira, que é a fuga de Maomé de Meca para uma outra cidade chamada Medina, antiga Yatreb, atual Medina. Essa fuga de Meca, em 622, marca o início do calendário islâmico, o início do calendário muçulmano. Faz as contas aí, 2020, que nós estamos no calendário cristão, não é? Gregoriano, tira 622, vocês vão ter aí 1398, se o professor Roberto não está muito ruim de conta. É isso mesmo? Bater aí na calculadora, 2020 menos 622... Então esse é o ano que eles estão hoje no calendário islâmico, no calendário muçulmano, tudo bem? Pregações. Maomé desagradou os coraixitas, como o professor Roberto falou, e eles temiam que essa nova religião pudesse atrapalhar os comércios, o fluxo das caravanas árabes, né, que chegavam para visitar a Kaaba. Vamos lá, quem é essa Kaaba? Vale a pena, bota no Google rapidinho ali, ó. Kaaba, imagens, vocês vão ver uma pedra negra muito bonita, muitos muçulmanos fazendo uma espécie de volta, eles têm que fazer 7 voltas, é um local sagrado, um lugar sagrado do mundo islâmico, e hoje nós sabemos que é um meteorito, na verdade, mas acredita-se que foi enviado por Deus para que eles fossem cultuados. A Kaaba já existia antes de Maomé, não foi com a presença de Maomé que chegou a Kaaba, né, que caiu aquele meteorito. Mas o Maomé transformou a Kaaba no ponto sagrado do mundo islâmico. A Kaaba está para o islamismo, assim como Jerusalém está para os judeus e o cristianismo, onde Jesus foi sepultado, só para vocês entenderem, né, a importância da Kaaba. Para os muçulmanos, pelo menos quem tem condições, uma vez em vida tem que visitar. Quem não tem condições, tudo bem, mas aquele que tem condições pode, inclusive, fazer uma espécie de doação, ajudar um muçulmano a fazer a sua famosa visita histórica e dar as 7 voltas em torno da Kaaba, que é essa pedra negra, tudo bem? Meca para Medina, que significa cidade do profeta. Com o apoio recebido na cidade por meio de alianças políticas e pregações, Maomé fez com que a nova religião se disseminasse. A religião islâmica tem 5 pilares. Vamos lá. Primeira, Alá é Deus, tá, meninos? E Maomé é o profeta. Falei até que Jesus Cristo para os maometanos é um profeta também, né? Só saiu do pedestal de filho de Messias, de filho de Deus, para ser um profeta assim como ele. Então Maomé não nega a existência de Jesus. Pelo contrário, ele fala que ele também foi um profeta tão importante quanto ele, mas que ele vem trazer uma boa nova. Orações dos fiéis, jejum do Ramadã, seria uma espécie de um momento de muitas orações que eles fazem o jejum, caridade para com os pobres, peregrinação dos fiéis a Meca, que o professor Roberto acabou de comentar, que é aquela importante, o lugar sagrado e que pelo menos uma vez em vida, um muçulmano que tenha condições deve visitar a cidade de Meca. Expansão islâmica, difusão do islamismo na Península Arábica, fez com que essa região se unificasse em pouco tempo. Tá, mas aí nós temos a morte do nosso amigo, né? Então Maomé, como diz o outro. E para piorar a situação, Maomé tinha milhares de cidades árabes para ascender ao céu. Ele podia morrer em Meca, podia morrer em Medina, podia morrer no Oriente Médio inteiro. Adivinha onde que ele vai resolver morrer? Em Jerusalém. Aí vocês têm uma outra problemática gigantesca, para vocês entenderem atualmente por que a cidade de Jerusalém é fundamental e importante e um ponto de muito conflito com as 3 principais religiões monoteístas do mundo. Cristianismo, judaísmo, que Jerusalém é fundada, ou pelo menos é consolidada historicamente pelos judeus, e Maomé resolve ascender ao céu bem Jerusalém. Ou seja, Jerusalém também é sagrada para os muçulmanos.
Vai ser ponto para futuros estudos nossos, as cruzadas, quando os cristãos tentaram ocupar Jerusalém, ou reocupar, reconquistar a cidade, por ser uma cidade sagrada para o cristianismo, porque Jesus vai ser, toda a via sacra vai se passar em Jerusalém, a morte de Jesus Cristo, e os cristãos tentam reconquistar a cidade que estava nas mãos dos muçulmanos. Temos guerras entre cristãos e muçulmanos durante os séculos 13 e 14. Futuros estudos, vocês vão acompanhar comigo essa aula aí, tudo bem? Segunda expansão islâmica, aqui embaixo, depois da morte, Maomé morre, e aí, como é que fica? Fica duas situações. Tem o pessoal que acreditava aqui a Kaaba, deixa eu voltar aqui, tem o pessoal que acreditava que a imagem, que a administração, né, o governo, enfim, que o lugar de Maomé deveria ser ocupado pelos seus filhos, né? Que são os xiitas, que é um grupo então que acreditava nisso, e um outro grupo chamado sunitas, que acreditava que na verdade essa posição de Maomé deveria ser ocupada pelos chefes militares, né, pelos califas, ou pelas pessoas mais preparadas militares para isso, né, que são os sunitas. E houve várias discussões, acabou que os filhos de Maomé não ocupam esse espaço deixado pelo pai quando ele morre, e os califas, né, um momento de califados, que eles vão fazer então a segunda expansão após a morte dele em 632. Então começa um novo período. Os árabes vão conseguir expandir de uma forma impressionante por todo o norte da África, o que explica por que muitos países africanos, inclusive o Egito, são de cultura islâmica e religião islâmica muçulmana predominante, e conseguiram chegar até na região hispânica na Europa. Eles invadiram, eles chegaram e ocuparam e dominaram a região hispânica, o que seria hoje Portugal e Espanha, o que vai acabar desencadeando depois guerras de reconquista dos portugueses e espanhóis para expulsar os árabes da região. Futuramente também vamos ter essa aula, né? Não percam os próximos capítulos aí. Vamos lá. Kaaba, Pedra Negra, esse pinguinho de gente aqui é todas as pessoas que estão aqui fazendo aquele movimento que eu falei. Expansão islâmica, Meca, Medina, região árabe, né? O nosso amigo vai para Jerusalém para morrer, depois ele faz aqui toda essa expansão do norte da África, chegam a dominar a região hispânica, e o que seria a antiga Pérsia também foi todo dominado pela segunda expansão islâmica. Primeira expansão islâmica, Maomé, segunda expansão então com os califados. Para casa, meninos, decoração das mesquitas. São templos sagrados para os muçulmanos, locais de oração, reunião e sociabilidade. Nesses espaços não tem imagem de santos, ídolos ou profetas, como de Maomé. Nem de Maomé, hein, meninos? O interior de mesquita é decorado com mosaicos, tapetes, trechos do Corão em árabe. Esse espaço também é decorado com arabescos, que são combinações de formas geométricas, flores, folhagens, frutos. Está aqui, próximas imagens aqui, para vocês entenderem o que são os arabescos. Que formam um encruzilhado infinito de linhas. Os tapetes datam da época em que os muçulmanos eram nômades, sendo conservados, que são os beduínos, que o professor Roberto começou no início da aula. Conservado e ocupado o lugar de destaque nas mesquitas. São enormes, coloridos e com predomínio de desenhos florais, geométricos e abstratos. Está aqui as imagens, inclusive aqui da decoração da mesquita, Hamed Handi Asek, olha eu falando bonito aqui, ó, em Ankara, na Turquia, e a primeira imagem da mesquita de Managavit. As imagens acima mostram a arte e a arquitetura islâmica. Por que o chão e as paredes são decoradas com arabescos e motivos geométricos? Próxima aula. Vamos responder junto essa. Bom estudo para todos vocês. Quero desejar, inclusive junto com a SAI Digital, em nome da SAI Digital, bons estudos, força, muita fé no coração. Poxa vida, possamos passar por essa sendo mais humanos, mais amigos, né? E, poxa vida, e mais melhores como pessoas. Bom estudo, até a próxima, muito obrigado. Valeu, pessoal!